Pessoal, eu sou a Ela do Guia de Mãe USA. O vídeo de hoje eu trago dicas bem importantes sobre a escolha do carrinho de bebê. Quem nunca se perguntou ou quem nunca se viu tão em dúvida na hora de fazer essa escolha. E hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo vários modelos, marcas que existem no mercado que realmente fazem a gente ficar muito confusa. Primeira coisa que eu sempre menciono quando eu faço assessorias de enxoval, para as mamães que vêm aqui para a área de Miami ou para aquelas que fazem enxoval à distância, que esse é um dos serviços que a Guia de Mãe faz, a gente sempre conversa a respeito de vários fatores para a gente entender a necessidade dessa família. O primeiro fator que eu acho muito importante a se levar em consideração é a sua localização. Saber onde você mora, qual o uso constante ou mais constante ou menos constante que você vai estar fazendo desse carrinho. Por exemplo, se você mora em uma cidade que precisa andar de transporte público, metrô, táxi, ou se você vai andar de ônibus, ou até mesmo um próprio carro, né? Saber ter consciência do peso e do volume que esse carrinho tem para poder estar se locomovendo com o bebê. O segundo fator, óbvio, é analisar o estilo da tua família. Se você tem outros filhos, se você é um filho, ou se você carrinho que você vai precisar para filhos gêmeos, e saber se você é o primeiro filho, ou tem outros filhos e vai estar acoplando ou usando junto com o filho mais velho, digamos, se você vai estar na escolha de um bebê ou se você vai estar comprando o carrinho para um bebê, que tudo isso faz muita diferença. Saber se você vai adequar a necessidade da compra desse carrinho a uma criança que já existe, né, um filho que você já tenha, se vai fazer um upgrade no modelo. Então, são vários fatores dentro desse fator para a gente pensar. O terceiro fator é o estilo de vida. Entender a tua necessidade, porque existem vários modelos de carrinhos, como eu já citei, tem gente que define um carrinho pelo design, define o carrinho pelo preço, define o carrinho se é moderno ou menos moderno. Então, isso tem a ver com o nosso estilo de vida, porque se a gente gosta de uma coisa, eu sempre às vezes dou dicas dentro da faixa de preço, a pessoa não se identifica com aquele modelo, então a gente vai tentar procurar algo dentro da faixa de preço, e daí começando a adequar essa busca dentro desse estilo. E o quarto fator são os acessórios. Geralmente os carrinhos, quanto mais compactos eles são, menos acessórios vem nele. Então, quais são os acessórios que a gente se refere? Porta-copo, né, porta-mamadeira que a gente leva, ou acessórios que vão estar levando coisas para a gente carregar dentro com o carrinho, capa de chuva, proteção, guarda-chuva, ou um canopy, que é essa parte do carrinho menor ou maior. Então, são também coisas a serem consideradas. E quando a gente fala de carrinho, eu vou estar fazendo nesse vídeo um tour pela loja. A loja que eu visito aqui no vídeo é o Bye Bye Baby. Existem N outras lojas, principalmente aqui falando aqui na área de Miami, aqui no sul da Flórida, em Orlando. Existe essa loja também. Também existe online, pode fazer a compra pela loja online. E nesse tour que eu vou mostrar para vocês, eu vou falando aqui de vários modelos de carrinhos dentro das classificações. Como eu disse inicialmente, existem muitos modelos e várias marcas de acordo com esses modelos. Eu vou falar para vocês a respeito de muitas dúvidas. Por exemplo, quando as pessoas vêm, sobretudo para fazer a compra para um carrinho de bebê recém-nascido, qual a dúvida constante que muita gente tem? É saber o modelo ideal. O modelo ideal, como eu disse, como existem vários, eu sempre resumo em uma resposta. É o modelo que você vai colocar o bebê em segurança, certo? Levar o bebê em segurança e provendo conforto para o bebê. Esses são os dois fatores que eu diria essenciais para esse início, para carregar o bebê desde recém-nascido. Então, com o modelo que você tem, o que é que você tem que estar em mente, tentando achar no modelo que você vai encontrar para um carrinho especificamente para o bebê recém-nascido. Um modelo em que o bebê possa reclinar, ou um modelo, melhor dizendo, que seja reclinável, onde o bebê possa estar deitado, né? Porque nesse primeiro momento, o recém-nascido ele não tem a postura ereta, não tem como estar sentado. E existem modelos que, se eles não têm essa parte reclinável, eles precisam então ser acoplados com o bebê conforto para então o bebê realmente estar sendo transportado em segurança. Então isso é muito importante, porque o fator principal da gente ter um carrinho de bebê, ter o uso de um bebê conforto é o quê? Transportar os nossos filhos em segurança. Então, eu vou mostrando aqui no vídeo, vou falando. Eu tenho aqui comigo e esses carrinhos eu faço o review à medida que a gente, no tour que eu fui na loja.
Esse, por exemplo, é um carrinho da Britax. Esse aqui comigo é um carrinho da Baby Jogger. Eu particularmente gosto muito das marcas. Esses são carrinhos de uso pessoal e o que tem a ver, né, no uso desses carrinhos? Eu tenho aqui 2 modelos diferentes e falando com vocês eu posso falar de 3 categorias de carrinhos. A primeira categoria de carrinhos são aqueles carrinhos que a gente chama de travel system. Em inglês significa, a gente traduzindo para o português, seria um sistema de viagem, ou seja, é um carrinho onde a gente vai ter o modelo, o carrinho junto com o bebê conforto. São modelos que a gente pode carregar o bebê desde ainda quando recém-nascido, o carrinho ele vai ser acoplado, o bebê conforto, geralmente eles vêm com alguns adaptadores que a gente pode conectar. Por exemplo, esse carrinho Britax, ele pode ser comprado como bebê conforto, né, como sistema de viagem, ou pode ser comprado mais para frente como sem. Digamos que funciona, e a gente tem nas imagens de carrinhos que são travel system. Então a gente tem carrinhos mais espaçosos, com cestas maiores. Esses carrinhos têm a opção de conexão. A gente pode tirar o bebê conforto e levar o bebê do carro, ou trazer o bebê do carro e conectar ao sistema do carrinho. Mais para frente, quando o bebê ele já cresceu, já está mais seguro, não precisa tanto, digamos, a partir dos seus 5, 6 meses, não necessariamente precisa toda vez que tirar o bebê do carro, trazer o bebê conforto junto, porque o bebê já pode estar na posição sentada, não necessariamente totalmente reclinado. O lado bom desse tipo de sistema, que geralmente são sistemas que, por ser 2 em 1, né, pelo menos bebê conforto com o carrinho, eles acabam se tornando vantagem de custo-benefício, ou seja, com relação a preço, fica um valor interessante, né? Em média, os valores variam entre seus 390, 350 dólares, até valores como 600, 700 dólares, o que para 2 em 1 acaba sendo uma vantagem. O outro lado desse sistema, que muitas vezes não se torna tão interessante, é que a maioria deles, como em inglês a gente fala, é muito bulky, ou seja, são sistemas, porque é um sistema e precisa de ter uma consistência, né, durável, são sistemas mais pesados, são sistemas maiores, e no momento que a gente tira o bebê do carro e vai fechar o carrinho, acaba ficando muita coisa para carregar. Então, se você tem um carro pequeno, se você não tem carro, vai andar muito de transporte, já é um fator a se pensar com relação a ter um sistema de viagem. Tem pessoas que apostam numa segunda opção, que são aqueles carrinhos reclináveis, mas não são necessariamente carrinhos que se acoplem com o bebê conforto. Então, a gente tem um modelo, nas imagens, o modelo que a gente fala Kiko, né, Chico Urban. Esse é um modelo totalmente reclinável, pode ser usado em várias posições. A gente percebe que nas imagens ele não é um carrinho tão compacto, mas também não é um carrinho tão grande. E nesse tipo de carrinhos, o que vai acontecer? Eles vão estar, não todos, mas no caso da Kiko Urban, ele não tem a conexão com o bebê conforto, e aí a gente tem aqui a opção de fazer um investimento, de ter um carrinho reclinável e ter no carro uma cadeira, como por exemplo, a Kiko Next Fit ou a Graco Forever, que são cadeiras que não são também design para estar conectada a carrinhos, e podem ser usadas, ou seja, elas têm que ficar no carro, elas podem ser usadas desde recém-nascido até, no caso da Graco Forever, como inclusive tem aqui no canal vídeos que falam sobre ela. É uma cadeira que a gente deixa no carro, inclusive ela tem uma base, ou seja, ela não tem a opção de se conectar com nenhum carrinho que exista no mercado. É uma cadeira usada de recém-nascido até por volta de 10 anos, ou seja, até um momento que a gente não precisaria mais de cadeira. Qual é o lado bom desse tipo de escolha? A gente tem aqui um carrinho mais com melhor design, com a opção de ser um pouco menor, e a cadeira para a gente usar por um tempo maior. Pensando pelo lado do investimento, o investimento é um pouquinho maior do que se comprasse aquele sistema já junto, mas a gente vai estar usando esse tipo de sistema por mais tempo, ou seja, eu vou estar usando esse carrinho reclinável desde que o bebê é recém-nascido e vou estar usando aí por volta até dos seus 4, 5 anos, a depender do tamanho da criança, do peso da criança e da altura que a criança tenha até lá.
As cadeiras a gente usa por mais tempo, porque, como eu disse, elas são cadeiras como a Graco Forever, ou seja, um investimento só para sempre. Aqui que a gente usa um pouquinho menos, mas também são cadeiras que são reclináveis, são cadeiras que têm posições para acomodar o bebê em várias fases e ela se transforma à medida que a criança cresce. Essa é a segunda opção. O lado ruim é, se a gente tem o bebê dormindo no carro, a gente precisa acordar esse bebê, parou o carro, precisa tirar o bebê do carro, muito provavelmente a gente vai acordar o bebê até se acomodar o bebê dentro de um carrinho. Para muita gente isso é um fator irrelevante, quando se pensa nos outros fatores como investimento, como custo-benefício, e muitas vezes é algo importante para a tua escolha, porque se a gente está aqui nos Estados Unidos, por exemplo, muitas mães levam isso em consideração, mas aqui a gente tem todas essas opções ao nosso dispor. Mas se você vem do Brasil fazer seu enxoval, ou se você está em outro país que seja e vai comprar isso, são coisas que realmente passam a ter uma certa relevância. O que não é importante para mim pode ser mais importante para você. Por isso que eu sempre digo que a escolha do enxoval é uma escolha pessoal. Tá? Então a gente passa para o segundo modelo. O terceiro modelo, a terceira categoria de carrinhos, são aqueles carrinhos mais compactos, que são chamados em inglês de umbrella. Umbrella vem do termo guarda-chuva, ou seja, são carrinhos que geralmente fecham na posição vertical e alguns fecham mais na horizontal. Eu tenho aqui comigo, por exemplo, o Baby Jogger. Esse carrinho é um carrinho tecnicamente, um carrinho que eu mostro também nas imagens, um carrinho mais compacto. O que eu gosto a respeito dele, porque geralmente a gente tem dentro dessa categoria aí o GB Pocket, a gente tem o Yo-Yo, a gente tem o da Summer Infant, Summer First, e a gente tem, eu poderia enumerar outros tantos aqui, mas a gente tem o City Tour, que é da Baby Jogger. O que eu gosto a respeito dele é um carrinho compacto, é um carrinho ao mesmo tempo que tem uma posição de recline melhor, um carrinho que a gente vai poder usar a partir dos 6 meses da criança, isso é um ponto interessante. Não pensem que vocês podem transportar o bebê recém-nascido na posição ereta ou mais ereta sentado, quando ele ainda não tem a estrutura para isso. Então, os carrinhos Umbrella são aqueles carrinhos mais compactos, tá? Que são desenhados para a criança a partir do momento que ela pode sentar. Existem algumas exceções? Existem. A gente tem, por exemplo, o Baby Yo-Yo, que à medida que foi um carrinho que foi desenhado dessa forma, um carrinho que foi desenhado para ser compacto, mas que eles pegaram a sacada de fazer uma adaptação e a versão dele, a segunda versão dele já veio com a adaptação do recém-nascido, a primeira parte. Mas, de modo geral, os carrinhos que são guarda-chuva, eles são carrinhos mais leves, mais compactos, desenhados para aqueles tipos de atividades que a gente faz no corre-corre. A gente vai estar no aeroporto, vai para o shopping com as crianças, vai para alguma atividade, então a gente está sempre on the go, é um tipo de carrinho muito indicado e usado para isso. Eu tenho o meu, carrego nele o meu bebê de 1 ano e poucos meses e também a minha filha de 5 anos. Mas, de novo, até quando esse carrinho vai ser usado ou vai estar dando para estar levando a criança, depende muito da altura, do tamanho e de todas as características que cada criança tem. E a terceira categoria, a quarta, na verdade, que a gente pode ainda abrir um leque, seria os carrinhos de corrida, que são chamados de jogging, né, de jogging strollers. São aqueles carrinhos, geralmente, que tem uma roda maior na frente, 2 rodas atrás, como a gente tem nas imagens, um carrinho que é para corrida. Também, assim como os carrinhos guarda-chuvas, não são indicados para carregar o bebê logo nos primeiros meses de vida. Então, existem, como eu mostro para vocês nesse vídeo, muitas opções no mercado, várias marcas e modelos, e cada eu sempre costumo dizer, a gente apresenta todas as opções e fica a critério de cada mãe, com seu estilo, com a sua condição de preço ou daquilo que pode pagar, entre outros fatores como os designs, como as cores, como o conforto, como ser grande ou pequeno, e para fazer a escolha final. Mas eu espero que, de acordo com o que eu apresentei nesse vídeo, você possa tirar a sua decisão e não se esqueça, se você precisar, ao Guia de Mãe USA, nós temos o serviço de Baby Concierge aqui na área do sul da Flórida, sobretudo aos arredores de Miami. Se você estiver vindo para cá, entre em contato com a gente, manda um e-mail para ela@guiademãe.com, e se você está no Brasil, isso também não te impede, se você não pode ou não tem nenhum planejamento de vir aos Estados Unidos fazer teu enxoval, a gente também faz um enxoval à distância, a gente pode dar toda a assessoria necessária para a escolha do teu carrinho, do momento inicial até o momento de ser enviado ao Brasil. Para mais detalhes, entre em contato com a gente, pode ser por WhatsApp, está aqui na tela, ou por e-mail. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Não se esqueça, se você gostou, curte o nosso vídeo, deixe nos comentários, divida
com aquelas amigas ou com alguém que você conheça que está gravidinha e na dúvida de que carrinho escolher. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!